Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, bom dia! Chegou o momento mais agradável da sua semana. Tá começando mais um Rotine-se. E hoje vamos falar de rotinas saudáveis. E para isso, convidamos uma super profissional, psicobela, e eu vou dizer para vocês que ela é bela de verdade. E não só na beleza, na aparência, mas ela tem muito conteúdo aí belíssimo para nos trazer. Não é isso, Ju? Bom dia, bom dia! Eu sou a Ju Schutz e estou aqui para trazer com muita honra a psicóloga que eu posso chamar de minha, que eu tive o grato encontro com ela depois de alguns anos namorando a porta do consultório dela, que tinha uma borboleta super bonita na entrada do consultório. Eu passava na frente e não sabia o que era, até o dia que eu pesquisei num site e descobri o que era a psicobela, e num momento certo eu resolvi começar a falar com ela. Venha para cá, Maria Marta. A famosa MM que falava na rádio, junto com a Maria Rafar. Bom dia! Muito bom dia, queridos. Eu fico honradíssima. Aquela história da porta rosa, da borboleta, ela já traz assim um ato de coragem para entrar, entendeu, Juliana? Então eu agradeço a sua coragem de adentrar aquela porta rosa, porque a partir dali a gente tem um compromisso. E vocês sabiam, meninas, a minha porta é rosa, né? E muita gente fala assim: nossa, Maria Marta, mas aí não é uma coisa muito feminina, né? Tipo assim, rosa, magenta, não limita a entrada dos homens na clínica. Eu falo, gente, os homens que vão ao consultório, eles têm muita coragem também, eles atravessam aquela porta rosa, as mulheres, porque, na verdade, o magenta, que é a minha cor a cor da minha marca, magenta tem a ver com a espiritualidade, ela não tem a ver com o feminino. O magenta é uma das últimas cores do espectro das cores, então isso significa que você tem uma junção de elementos ali, você tem um amadurecimento, assim, você está indo para um ponto de plenitude. Então o magenta ele tem muito mais a ver com a maturidade do que com o feminino, embora feminino e masculino tenham que se conectar aí para fazer as coisas funcionarem, mas é desse jeito que funciona a minha porta rosa, então não é uma pretensão, é um portal. Inclusive, já me falaram assim, ó, mas que pretensiosa, psicobela. Olha! Pretensiosa, né? Falei, gente, psicobela é de beleza da alma, é de beleza da transformação, é a borboleta que se transforma, não tem a ver com a beleza só estética, embora a gente goste das coisas bonitas, mas sim, a beleza é muito além do que é aquilo que se vê, a beleza é o que se escuta, a beleza é o que você a beleza é o que você transforma, isso é a beleza, né? Então tá tudo certo com a minha porta rosa. Obrigada por ter entrado e me escolhido. Não, eu acho que a porta rosa e a borboleta eu acho que para mim é um símbolo assim de transformação, ela leveza também. Ela passa por um ciclo tão rápido e ao mesmo tempo tão incrível, né? E eu acho que é isso foi nisso que me chamou a atenção, aquela borboleta. Eu passava por ali e aquilo ficava assim, eu falava assim, mas esse consultório deve ter alguma coisa de diferente, porque essa borboleta na porta, e aquela borboleta ficou na minha cabeça durante algum tempo. Aí ela mudou a clínica de lugar, a porta sumiu da minha rota, mas o nome continuou comigo. E aí um dia eu falei assim, vou procurar esse site, vou atrás dessa psicobela aí para ver qual que é qual é a parada lá. E aí a parada foi que eu fiquei. Pousou ali. Eu pousei lá num momento muito importante da minha vida, que foi nas vésperas de fazer os 40 anos, né? Então foi um marco ali a mudança e a decisão de retomar um lado da minha vida, que foi justamente o que me chamou mais atenção ainda no caso da Maria, foi essa parte da tratativa de trazer a psicologia não só para tratar
os nossos problemas de mente, mas também a nossa parte da saúde, e aliar esses dois temas, né, Maria? Eu acho que isso que é interessante, assim, a gente entender. Eu fui para poder pensar na parte do emagrecimento, na crise dos 40, de não estar me sentindo bela, né? E aí a gente vai explorando, abrindo as caixinhas, que nem a gente fala, e das caixinhas foram surgindo várias coisas, e na verdade não que a parte do emagrecimento tenha se tornado um segundo plano, mas ela se tornou um pano de fundo para várias descobertas e várias outras coisas, assim, isso que eu achei legal nessa exploração toda, assim. Recomendo muito que as pessoas façam esse tipo de... Então, olha que bacana. A Maria Marta, ela cuida da área psíquica, né? Da área psicológica, enfim, mas ela tem uma vertente de saúde, por isso que ela está aqui hoje para conversar com a gente. Então, conta um pouquinho mais da sua atuação para nós, explica melhor, e aí a gente vai entrar nesses detalhes aí que a Ju comentou, que eu acho que é muito importante. Acredito que muitas pessoas que nos ouvem agora têm essa dificuldade, né? E talvez não estejam satisfeitas com o corpo, não se sintam bem ou não consigam entrar num ritmo de rotina saudável. E o psicológico tem tudo a ver, né? A cabeça manda em tudo, né? Então, conta aí pra gente um pouquinho. Olha, gente, essa história começou há quase 30 anos, porque ainda na faculdade esse tema já me interessava, né? Primeiro porque começava um pouco até comigo, no meu período de TPM, eu tinha uma relação com a comida às vezes um pouco perturbada, no sentido de excessos, de excesso de doce ou de excesso de carboidrato. E na época eu, né, não tinha ainda conhecimento suficiente de mim, e acabava muitas vezes compensando um pouco, né, esses dissabores da alma com a alimentação. Quando eu entrei na faculdade, eu fui direto para o acompanhamento nutricional e fui também para a primeira vez em terapia, né? Logo que eu comecei a faculdade, então eu sou formada há quase 25 anos e esse ano completei 5.0, né? Então, isso significa 35 anos de faculdade, mas isso são mais de 30 anos, né? Então, foi um período muito importante, porque tanto eu fui regulando e aprendendo sobre mim, me desenvolvendo na minha terapia, como também recebendo as orientações e o conhecimento necessário para eu fazer os ajustes que eu precisava de integrar um pouco esses elementos. Então, o próprio período de faculdade, ele foi um período de pesquisa e também de trabalho comigo. Quando eu termino a faculdade, eu entendo assim, muita gente trazia essa queixa para o consultório e eu acompanhava também, né? Sempre fui muito ligada ao contexto social, à mídia, então sempre a gente observando os problemas que apareciam, né? Problemas relativos a transtornos alimentares, o efeito sanfona, né? As questões relativas aos problemas, a compreensão da obesidade. Isso, gente, há 25 anos, 30 anos atrás, não tinha esse mesmo impacto que tem hoje. Hoje todo mundo fala disso, hoje a informação ela é muito, né, ela jorra, o que por um lado me preocupa também, porque a gente vai tendo daí uma deformação da informação, e essa é uma problemática importantíssima hoje em dia, ao qual me preocupo muito, mas eu fui construindo esse entendimento no decorrer do próprio processo do trabalho, entendendo que a relação da nossa comida, do nosso comportamento alimentar com a nossa emoção era muito conectado, né? Porque ao não saber manejar aquilo que eu sentia, eu posso comer tentando digerir o que eu sinto. Isso foi me dando... Vou te interromper, Maria Marta, mas assim, é interessante porque a gente vive num mundo ansioso, né? E a ansiedade, normalmente, ela traz essa compulsão, essa compensação na comida, né? Seja no doce, de alguma outra forma. Tivemos uma pandemia, até falei sobre isso em outro episódio, que eu tive um sobrepeso por causa da pandemia, né? E o modelo de vida que muitas vezes a gente segue, que é sentado na frente do computador por horas, isso também condiciona, e aí a comida, né, é responsável aí, né? A gente acaba responsabilizando a comida pelo que a gente passa mesmo, né?
E a gente traz a comida, né, Valéria, como uma companhia, a gente traz a comida como um conforto, a gente traz a comida como uma parceria, né? E assim, isso é um processo, tanto que eu não gosto muito do tema autossabotagem, né? Porque as pessoas falam, eu me autossaboto, eu me autossaboto. Na verdade, você não está se sabotando, você está se atendendo de uma maneira que não é a melhor maneira. Ou seja, a configuração dos nossos hábitos, e a gente vai falar da rotina dentro disso, porque a rotina ela é fundamental para a formação do hábito. Quando a gente vai falar das nossas rotinas de alimentação, a gente é movido pela emoção. Emoção quer dizer movimento, né? Então, a emoção é o que nos movimenta. O que a nossa cabeça tem que aprender é como que ela trabalha, como é que ela se conecta com a emoção para traduzir isso, né, numa relação mais saudável com a comida. Porque às vezes ela é excessiva, ela é compensatória, né? Às vezes ela só é por uma falta de planejamento mesmo, de configuração prática do teu cotidiano, né? Então, a gente tem... Porque tem pessoas, por exemplo, Valéria, que ficam ansiosas e não comem. Elas trancam. Né? Então, assim, e tem gente que come mais. Então, a maneira como a gente se relaciona com todas essas apreensões nos dá uma relação com a comida. Até porque comer, né, queridas, é todo dia e é a vida toda, né? Nós só estamos vivos porque nós comemos. Então, se nós não... né? Agora, a gente não pode misturar tudo nisso. É preciso separar o que é uma coisa e a outra. É aqui que vem o nosso desafio, né, Juliana, de aprender. E aí o autoconhecimento, ele chega porque ele vai distinguir quando que você tem que se dar comida e quando você tem que se dar outras coisas. Importantíssimo. Aí a gente entra no que a gente vem falando desde o primeiro mês, né? O se conhecer, o saber o que a gente está sentindo, entender quais são, né? Entender se é fome, se é sede, porque muitas pessoas, que nem eu, tomo muita água, então eu já reconheço, mas tem muita gente que não toma água e às vezes aquela sensação de fome simplesmente é sede, né? E as pessoas não reconhecem isso, né? Uma simples necessidade do corpo pode enganar e a pessoa ir lá e comer um doce ou alguma outra coisa, se entupir de uma bobagem, simplesmente porque não bebeu um copo d'água. E ela podia ter bebido um copo d'água e sanado de uma maneira mais saudável a necessidade. E ela vai comer e o corpo vai continuar com sede e vai continuar com fome, né, nessa sensação dela. Quer dizer, então, se não se conhecendo, a gente comete vários erros, né? Eu não posso dizer que hoje eu já me conheço tão bem assim para não cometer todos os erros, né? A gente vai aprendendo. E o meu relacionamento com a comida hoje já melhorou muito, né, Maria? Porque já tive tempos em que todas as fugas do mundo eram a comida. Hoje eu já entendo, às vezes, claro que às vezes a gente se percebe no meio da fuga fazendo o ato, né? Então eu acho que é aí que a gente tem que começar a ter esse carinho também com a gente de não se punir no momento que de repente deu alguma estourada em alguma situação ali e a gente acabou dando uma escorregadela, né? O melhor é se perdoa, não fica lá dando chicotinho nas costas porque fez. Se acolher é importante também, né? Sim. Esse ponto ele é muito assim, porque aí a gente coloca, né, queridas, uma coisa muito importante, que é o método. Né? O método, por quê? Porque o conhecimento ele é importante, a compreensão, mas se a gente não... É que nem a gente começou aqui em off falando dos nossos armários, seja o nosso armário de potinho, seja o nosso armário de roupa, de sapato, existem um caminho, uma ordem para a gente, né, conseguir acessar e usufruir. Né? Porque a gente vai procurar o potinho, você não acha a tampa, ele fica inútil, né? Quer dizer assim, então assim, eu preciso achar aquele potinho, né? A tampa do meu potinho, ou o potinho da minha tampa, depende aí como é que a gente né? Que a gente se coloque, ora bola. Mas aqui é muito importante, né? Porque aí você pega o conhecimento da psicologia, que ela vai trabalhar com a compreensão da personalidade, que ela vai trabalhar com a compreensão do temperamento, com a ordem, né, da personalidade. Isso é muito importante, porque não basta você saber que a emoção dificulta a tua relação com a comida, você tem que compreender como é que em você essa emoção acontece para que você possa traduzir isso num comportamento mais saudável, mais funcional. Por isso o método é muito importante. Quando eu comecei a desenvolver o RAFCO, que é a metodologia que eu trabalho, isso foi há anos atrás, como eu mencionei para vocês. Eu tinha muito essa preocupação, partir de onde o paciente está naquele momento, né? Assim, qual é a minha busca,
qual é a minha necessidade, e aí a psicologia vem trazendo uma organização desse conhecimento, e claro, entra aí o conhecimento da nutrição. Então foi um processo, né? A Chama primeira vez que eu Haskell. compartilhei com um amigo sobre o método, ele falou: Maria Marta, você está fazendo algo que é inovador, né, que tem a ver com a organização do conhecimento, que tem a ver com a educação. E foi daí quando eu batizei esse método, foi quando lancei o primeiro livro e organizei assim o caminho, porque isso é muito importante, queridos, porque a gente tendo a informação, ela é valiosíssima, mas a informação sem uma organização, que ela contemple a necessidade e o perfil de personalidade da pessoa, é como usar uma roupa que não te serve. Né? É como querer ficar bem em uma combinação que não te ajuda. Então, esse é um ponto muito importante, eu até friso e circulo e sublinho bem esse lugar, porque aqui é o lugar onde a contribuição da psicologia é importante, né? Porque ela vai ajudar, então, a pessoa a entender esse movimento dentro dela, como você colocava, Juliana, e ter a funcionalidade. Porque a maioria dos meus pacientes, queridos, sabem tudo o que fazer. Eu nunca encontrei, é muito raro você chegar no meu consultório, alguém que nunca fez uma dieta, alguém que nunca passou, que nunca tentou nada, não existe. A maioria dos pacientes, eles sabem muito, eles têm anos dedicados a isso. Então, é a funcionalidade desse saber que vai fazer a diferença. A gente vira PhD em dieta, em tudo, a gente sabe exatamente como fazer, aí a gente faz que nem eu fiz, né? Perde 10 quilos em 3 meses, daí tem um problema na vesícula, daí engorda tudo de novo, na verdade não, né? Engorda o triplo praticamente, mas sabe exatamente como fazer. Mas daí na hora de fazer, não faz, né? Isso é bem interessante, porque eu tive acompanhamento com nutricionista no período da minha gravidez. Porque eu falei, gente, eu tava compulsiva. Eu falei, gente, é muita fome, é tudo muito gostoso e não dá. Eu falei, não posso trazer isso para minha pequena. E aí eu comecei acompanhamento. E o pós, né, a gente consegue entender o que fazer, já foi feita toda a orientação. Mas é exatamente isso que você disse. A gente sabe. E por que a dificuldade de se aplicar, né? Então, eu só queria que você repetisse o nome do método. Haskell? Chama Haskell. Reeducação, afeto cognitiva do comportamento alimentar. Né? Porque a pessoa, ela já é educada, só que ela é mal educada. Me identifiquei, Maria Marta. Porque ela pegou o caminho errado, porque ela não foi, né? Porque todo processo de evolução, queridos, todo um processo de maturação é feito acompanhado, né? Nós somos seres sociais e nós somos seres insuficientes. Então, nós precisamos do outro para balizar e nos ajudar no desenvolvimento. A própria nutrição, ela tem passado por uma importante transformação. E lá no passado, nós nos conectamos, né? A psicologia, o Haskell, tem uma vertente também que convida a nutrição, e vários nutricionistas já passaram também pelo curso que eu desenvolvo, porque você vai nessa compreensão de que a informação, ela não é suficiente para a formação do hábito, né? Uma coisa é você se informar, e a informação está aí. Outra coisa é você formar uma mentalidade, formar um hábito, né? Isso é um pouco mais complexo do que deter a informação. Então, a informação é importantíssima, é a base, mas se ela não passar para o entendimento, né, e esse entendimento não for para o hábito, você inutiliza aquele conhecimento. Aí isso dá mais culpa ainda, né? Porque daí é aquilo que Juliana falou, você fica chateadíssima porque não dá conta de fazer, afinal de contas você sabe qual que é o seu problema, afinal de contas, né? Se você sabe, não faz por quê? Qual que é o seu problema, né? Aí que a gente entra que o buraco é um pouco mais embaixo, né? E aí a gente tem que ter uma ordem para poder guardar isso e ser conduzido nisso, que tem que respeitar, como a Ju falou, toda a questão né? Se você não entender o seu perfil de personalidade, você pega uma dieta e você quer enfiar na sua vida em 3 meses e achar que resolveu sua vida, você está desorientada quanto à informação. Mas é o que a gente faz, porque a gente é estimulado a uma velocidade e a não ter muito esforço, né? E daí a gente faz muito esforço para se livrar do esforço logo,
Aí a gente ferra com o processo, daí tem que fazer tudo de novo. Esse é o momento em que a gente percebe como a gente é incoerente, né? A gente faz um esforço excessivo num curto espaço de tempo para poder chegar naquele resultado, só que a gente não se dá conta que a gente não vai manter isso, né? Porque é justamente o que a gente veio para falar aqui, né? Que é colocar a rotina alimentar dentro da rotina do dia, né? Se você não tiver a rotina alimentar, não adianta você fazer uma dieta maluca, jejuns intermitentes ou qualquer outro tipo de forma que você pense em fazer, se você não colocar isso na sua rotina de uma forma que te atenda, né? E que você possa fazer isso acontecer. Eu acho que com a Maria eu aprendi que o devagar e sempre dá resultado, tanto que nesses 3 anos, 10 quilos se foram nesse devagar e sempre. Uau. E não voltaram. Então, é o que eu fico mais feliz. Assim, isso é muito importante, né? E sem contar... Ai, desculpa. Fale, Valéria. Não, isso é muito importante. Eles foram e não voltaram. Mas essa é a diferença, né? Entre a direção e a velocidade. Né? Quando a gente foca na velocidade, você tem o teu resultado, essa não é a questão, né? Mas quando você foca na direção, você não tem a velocidade, mas você tem a continuidade, e isso faz toda a diferença, né? Então, às vezes nós gastamos muito tempo repetindo o mesmo hábito, que é de emagrecer rápido, né? E achar que você vai resolver aquilo e não precisa mais cuidar daquilo. E, na verdade, queridas, o cuidado das nossas rotinas é um pouco o mito de Sísifo. Nós levamos a bolinha lá para cima, nós descemos com a bolinha, nós subimos a pedrinha, nós descemos a pedrinha. Nós temos que achar uma metodologia que nos ajude a fazer isso de uma maneira menos doída, né? De uma maneira um pouco mais gentil com a gente. Aí o autoconhecimento é muito necessário, porque seguir a dieta, tem um gatinho passando pela lente, eu estou vendo um gatinho passando pela web. Estou vendo. Eu tenho as minhas estagiárias aqui, que de vez em quando a Maria tem o Pepsi, e a Valéria tem os gatos dela junto com ela ali. O Pepsi está dormindo com o Pepe, porque assim, Pepsi acordou, comeu o pãozinho dele e achou que deveria ficar um pouco com o Pepe, porque assim, hoje ele está em casa dormindo, então o Pepsi assim, gosta de fazer o acompanhamento dos dois, entendeu? Tanto o meu quanto do Pepe, ele tem esse amor para dividir tranquilamente. Mas meninas, para vocês aqui, Pepe é o filho da Maria Marta, mas ele não é pequenininho, tá? Ele já é um adolescente. Se você ver nas fotos do perfil dela, você vai ver como ele é a cara da Maria, mas ele não é. Pepe parece que ele é um bebezinho, né? Pois é, eu tenho esse problema, né? E João Pedro é um grandão, é um moção, mas eternamente meu Pepe. Daí eu fico aí com essa coisa de Pepe e de Pepsi, mas eles são umas fofuras. Mas sabe, queridas, assim, essa coisa, esse é um ponto muito central do nosso comportamento. E não serve não só para o comportamento alimentar, né? Ele serve para todos os nossos comportamentos, né? A geração do hábito envolve atenção, reflexão e esforço continuado, né? Se nós fizermos um esforço demasiado, que nós não vamos poder dar continuidade, nós não estamos desenvolvendo um hábito. Nós estamos repetindo um comportamento temporariamente, como se fosse uma mola, né? Eu pego aquela mola e eu pressiono aquela mola. Ela vai ficar ali? Vai. Mas ela vai fazer tonhonhon em algum momento, né? Em algum momento, o tonhonhon vem e ela vai sair daquela pressão, porque o esforço é demasiado. E a nossa estrutura, ela não garante sustentar um esforço demasiado. Por isso que eu mencionava a importância do método, porque você tem que pegar esse esforço e você tem que colocar dentro de uma rotina gradualmente, né? Porque se isso não for, para isso você tem que desenvolver como gerenciar a tua ansiedade, que a ansiedade nos traz muita pressa. Tem como desenvolver, e necessário desenvolver o nosso planejamento, porque eu tenho que ter planos para mim, que não posso, e agora há pouco você falou uma coisa muito importante, Juliana, que eu não posso extrair o meu comportamento alimentar das minhas rotinas e achar que depois, sabe como você fazer uma coisa separada, depois você quiser devolver no lugar, não cabe, não cabe. Então a gente precisa tecer isso
concomitantemente, a gente precisa fazer isso junto com as nossas rotinas do dia a dia. Você vai trabalhar todo dia, né? Você vai mudar as suas rotinas numa viagem, no fim de semana. Então, o planejamento, ele envolve um esforço moderado com o uso adequado do conhecimento que você tem e de você também para ver se cabe, né, meu bem? Para ver se aquilo lhe serve, porque senão é bom para nutricionista, é bom para a coleguinha do lado, é bom para a vizinha, né? A pessoa que mora na quadra do meio, mas para a gente não funciona. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, senão é um esforço desnecessário. E me dói você passar 20 anos fazendo uma coisa, que levantando a pedra e voltando no mesmo lugar. E principalmente, né, Ju, a questão da conjunção com as outras coisas, porque a vida não é só emagrecer, minha gente, tem outras coisas para a gente resolver na vida. Exatamente. Muita coisa para a gente resolver na vida, Maria, né? é muito legal, porque assim, começa a fazer sentido para mim muita coisa. Eu acredito que muita gente que nos ouve também acaba se identificando. E, gente, viver também requer esforço, requer planejamento, né? Não é só acordar e levar o dia como se não tivesse nada e vai dormir e assim vamos. Acho que a gente precisa pensar mais, né? E é interessante esse último ponto que você coloca da personalização, porque é o que a gente traz no Routine, se essa é a nossa ideia. Algumas coisas se encaixam super bem para a Ju, outras super bem para mim, e outras nem para mim, nem para ela. E tá tudo bem, né? Eu acho que a gente precisa entender que cada um tem uma forma de funcionar, cada um tem uma forma de viver, né? E esse método, eu fiquei encantadíssima, né? A Ju já tinha feito essa venda, eu já fiquei encantadíssima, e agora ouvindo você falar, é fantástico, porque para mim faz muito sentido. E eu me coloquei e me encaixei em vários desses aspectos que você coloca, sobre dar continuidade, daí daqui a pouco você volta para o mesmo lugar que você iniciou, muito esforço, muita preguiça, a coisa que não dá uma continuidade. Então, quando a Ju fala, ó, em 3 anos eu mandei embora 10 quilos e eles não voltaram, uau! Então quer dizer que você teve um crescimento gradual do processo e você aprendeu e você evoluiu e isso vai te fazer bem. Então, assim, eu estou encantada com esse papo. Eu acredito que vai ajudar muita gente. Isso é muito legal. Deixa eu fazer uma observação até, Valéria, você falou que eu comentei dos 10 quilos que foram, né? Mas não foi só isso que foi, né? Foram 10 quilos de peso corporal e acho que uns 50 de peso na alma. E uma coisa, eu aprendi a me amar, a gostar de mim no processo e a me aceitar da forma como eu estava durante o processo. Uau. Eu não neguei. Quando eu comecei a falar com a Maria, eu me chamava de gordinha, né? Aí ela dizia assim, por que você se define como gordinha? Porque eu falava que eu não me via como uma pessoa que estava acima do peso. Eu já estava em obesidade 1 quando eu comecei com a Maria. Então, mas eu não me reconhecia desse jeito. Eu demorei um certo tempo para entrar nesse patamar. Aí eu fiz um exercício, né, que a gente fez juntas, de tirar as fotos na frente do espelho, porque eu tinha muito problema com foto, né? Até hoje eu tenho um pouco, né? Mas isso a gente é um super passo. Então, a gente se olha no espelho, o olhar para o espelho, a gente é um pouquinho mais gentil com a gente sempre acha que está um pouco melhor. E se a gente se olha de cima para baixo, a gente também se acha um pouco melhor. Quando a gente faz esse exercício que eu comecei a fazer, de tirar as fotos de manhã quando eu me arrumava e me olhava no celular, eu comecei a entender como eu estava, a absorver aquilo. Não, até no começo eu era, né? Porque eu sou muito crítica, todo mundo aqui já sabe que eu sou, né, meio chatinha, assim, quase nada. Quase nada. Quem me conhece mais ainda sabe que eu sou terrível, como a Maria falou esses dias para mim, ela já conhece as Julianices, meus e-mails aí. Julianices então, é ótimo. Eu tenho as minhas Julianices, e aí, mas esse reconhecimento que a gente foi fazendo no processo de eu entender como eu estava, entender a minha relação com a comida, porque se alguém entrar no meu Instagram vai ver que a minha relação com a comida é uma relação de convívio com os amigos, eu gosto de estar com as pessoas, para mim, comer bem e fazer comida com as pessoas, com quem a gente gosta, é um ato
de carinho. A comida, para mim, é muito afetiva. Então, eu tenho um problema muito sério, porque esse relacionamento afetivo com a comida traz uma série de problemas, né? Se eu não cuidar... É muito legal porque a gente vai se identificando também em muitas coisas. Eu percebo que a gente tem pontos muito parecidos. A comida é totalmente isso. E numa das minhas sessões bem recentes com a terapeuta também, eu falei, eu preciso resolver, porque a minha relação com a comida ela é muito boa, né? Nesse sentido, de ser afetiva, de encontros, né? Essa parte mais social. Só que isso me traz um probleminha. Eu preciso colocar cada coisa na sua caixinha, né? Então, muito legal esse resgate aí, essa mentalidade que o método traz. E essa questão Essa da é a foto... palavra, Valéria, uma mentalidade, porque a gente precisa parar de seccionar, né? Assim, eu vou parar tudo e vou emagrecer, depois a minha vida segue. É o contrário, a minha vida tem que seguir e nesse ínter eu vou emagrecer. Né? Quando a Juliana traz a questão do processo de reconhecimento e de amorosidade consigo, eu sempre digo, é muito fácil a gente se gostar quando está tudo certo e está tudo no lugar, mas a vida não nasceu para ser tudo certo e tudo no lugar. Então, se a gente cair nessa armadilha, a gente vai estar sempre se desgostando demais, porque a vida está sempre saindo do lugar. Né? E cabe a gente o respeito a esta condição que é da vida, para a gente se posicionar. Então, eu sempre digo, enquanto eu emagreço, eu tenho muitas gavetas da minha vida para arrumar. A Juliana fez um movimento de mudança em relação a diversos pontos da personalidade dela, que trazia uma série de travamentos que gastavam energia demasiada para emagrecer e também para se conduzir em outros aspectos. Né? Então, o autoconhecimento, nesse sentido, ele é uma tecnologia, porque eu consigo dar o máximo de mim com um esforço adequado, porque o esforço é necessário até para respirar, gente, mas é a adequação do esforço que faz a diferença. Né? Então, o autoconhecimento é qual que é seu ritmo, qual que é seu tom, qual que é seu tempo, porque você pode falar, mas 10 anos para emagrecer 3 quilos, que horror, eu tenho que emagrecer isso em 3 semanas, né? Você vai emagrecer em 3 semanas. É o imediatismo, né, que a gente tem, né? Exatamente. Só que o nosso corpo não está preparado para isso. As nossas rotinas não cabem isso e nem a nossa cabeça lida com isso. Então, não adianta, é um desperdício. Né? E quantas vezes você vai fazer um esforço na direção do desperdício, se você poderia estar fazendo um esforço na direção da evolução e da revolução, não é muito inteligente da nossa parte, né, gente? Muito bom. E, então, acho que podíamos contar assim um pouquinho assim para quem ainda não conhece o método ou que está nos ouvindo de um pouco mais de longe, que vai ser um pouco mais difícil de conversar com a Maria, assim, um pouco mais. Assim, Maria, umas dicas que você possa trazer assim para a gente Aí eu vou ficar bem quietinha aqui, né? Para não dar, para não ficar falando e dando pitaco. No que a gente pode começar? Por onde começar, né? Assim, como a gente colocar isso na nossa rotina sem uma regra, que é o que a gente prega aqui, né? Sem criar uma lei para fazer, mas como que a gente pode começar a ter um cuidado um pouquinho melhor, até para poder depois procurar os profissionais para ajudar e poder fazer esse movimento, porque eu acho que esse tipo de movimento, especialmente quando a gente trata do emagrecer, né? A gente não pode fazer esse movimento sozinha, não adianta pegar a receitinha da revista e querer fazer, lá vou eu já dando opinião e não deixando a Maria Marta falar, né? Mas eu acho que é a autoridade da experiência, né? Querida. Aqui nós estamos 3 gerações de novo hoje, parece que a gente está fazendo de propósito isso, né? 30, 40, 50, mas não é. Mas sabe o que é muito legal, Ju? Vou usar um parênteses aí. Eu fico me vendo assim, gente, será que com 40 eu vou estar assim? Será que com 50 eu vou estar assim? Isso é muito legal porque vocês são inspirações. Porque eu falo, gente, eu tô caminhando, então com 40 eu posso chegar e posso estar assim, Ju. Eu posso estar como a Maria com 50, então é inspirador. E além dessas dicas, eu queria que você incrementasse um pouquinho, Maria, eu sei que é difícil porque é muito pessoal, assim, mas essa questão da autoaceitação, eu acho que é algo tão forte hoje, assim, as pessoas não se aceitam, não se veem, né? Então, como começar a se olhar? Então, eu queria que você fizesse
falasse um pouco sobre isso também. Deixa eu tentar, Valéria, fazer dois paralelos aqui, com, né, dois potinhos diferentes, mas que se conectam que nem uma marmita que a gente coloca um em cima da outra. Ui, marmita. Eu adoro as analogias dela. Ela faz umas analogias assim super boas para a gente entender. Bota nessa cola. Bom, primeira coisa, você falou uma coisa tão importante, Juliana, no seu, né, quando você falava da tua experiência. E tudo tem que partir, gente, da aceitação. Né? O que é aceitação? Aceitação é senso de realidade. Aceitação não tem nada a ver com a gente gostar da situação. Ai, que delícia, né? Porque hoje, já casando com a aceitação que a Valéria me pergunta, a gente está vivendo um excesso de gostar de si mesmo, não naquilo que nós somos, mas naquilo que nós deveríamos ser. Né? Então, essa concentração, ela fica naquela skincare perfeita, naquele pago da academia perfeito, nos negócios assim meio perfeito, que na verdade, né, não funciona. E daí a autoaceitação não é isso. A autoaceitação não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com estética. Isso é 10% ou menos da nossa autoestima. 90% da nossa autoestima é comportamento. Não tem nada a ver com estética, porque assim, como é que pessoas que não são dentro dos padrões bonitas se sentiriam plenas e absolutas em ser quem são? Então, antes de tudo, a nossa autoestima é a coragem de desbravar e desvendar quem nós somos, assumir corajosamente o que pensamos e fazer isso funcionar na nossa história com essa personalização que a Valéria falou há pouco. Então, só um pontinho com relação à autoestima. Quando a gente chega no comportamento alimentar, primeira coisa, essa aceitação, ela faz com que eu possa olhar com senso de realidade. Olha para a tua história. Né? Assim, conversa com você mesma, querida ouvinte desse podcast, converse com você mesma e pergunte: quanto tempo eu tenho investido da minha vida em começar e parar minhas dietas? Quanto tempo? Porque, assim, meus pacientes já viveram isso 10, 15, 20, 30 anos, né? Então, assim, qual é o tempo que eu tenho investido em recomeçar todas as vezes? Tem problema a gente recomeçar? Não, desde que a gente esteja no degrau do aperfeiçoamento, né? Porque senão a gente volta sempre à estaca zero, gente. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Olhar com senso de realidade. Olha para a tua geladeira, para o teu armário, para o teu guarda-roupa e situa a tua história com o teu corpo e com o teu peso. Porque a gente só vai fazer uma mudança na nossa vida se nós estivermos dentro da nossa realidade. Não adianta eu querer o que eu ainda não posso ter, que nem graduação. Hoje nós queremos a pós-graduação, o doutorado antes de fazer a graduação. Como é que você vai? Você nem aprendeu a fazer ainda uma rotina alimentar adequada, você já quer ter, né, um nível de percentual de gordura, de alimentação saudável. Então, esse senso de realidade, ele é primordial para o fundamento da nossa mudança. Tenha uma conversa honesta, faça um inventário. Sabe, aquele inventário honesto que você diz assim: olha, eu preciso realmente me encarar no espelho assim. Eu preciso usar os nomes certos. Gordinha não dá para usar para mim, porque eu estou em obesidade. Então, gordinha não funciona para o meu caso. Essa coragem, né, de tirar os véus é a única forma, gente, da gente começar a nossa mudança, porque a mudança acontece na verdade e não só na vontade. Não adianta a gente ficar, né, na vontade, desesperada. Ai, basta ter vontade. Vontade não leva você para lugar nenhum, se você não tiver uma estratégia e um senso de realidade. Então, a primeira coisa na tua vida, tem essa conversa com você. A partir daí, buscar uma ajuda coerente e especializada. Porque hoje, gente, nós temos especialista para tudo. Todo mundo ensina como ser bem-sucedido em tudo. Então, já começa um segundo passo, você tem que ver quem é que vai te ajudar de verdade, não idealizando a coisa, porque daí você vai continuar perdendo seu tempo. Então, uma conversa é uma conversa muito honesta que a gente tem que ter com a gente, né? Porque senão a gente começa a investir nossos esforços, é que nem a natureza não tem plano B, não tem planeta B. Né? A gente tem que cuidar desse daqui mesmo, da mesma forma a nossa vida, não adianta você esperar para a próxima, ou o melhor momento é hoje mesmo. Então, mas hoje é, sei lá, 11 de novembro, mas eu vou começar então no dia 15 de novembro, que está no meio do mês. Não, você tem que começar agora mesmo, a conversa é hoje. Não, tem que esperar virar o ano, né? Tem que ser dia 1º de janeiro, né? Esperar a segunda, tem que ser segunda-feira.
do mês, né? Sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Sempre. E isso nos impede. Essa conversa honesta ela é muito importante, porque a formação do hábito, de novo, eu repito aqui para você, passa pela atenção. Então, quando eu te digo, presta atenção no que você está fazendo, no que você realmente está fazendo, é muito importante. O esforço, qual é o esforço que você vai fazer? Financeiro, de tempo, porque não adianta você criar um plano maravilhoso, você consiga fazer em um mês, 45 dias. Ou comprar aquela dieta que custa uma fortuna, você não tem dinheiro para manter ela, não vai funcionar. Então, o esforço ele tem que ser na medida da possibilidade, né? Essa atenção, esse esforço, ele é muito importante. Então, essa reflexão que você faz no sentido de onde eu estou e o que eu quero de fato e para que direção eu tenho que tomar, uma hora você tem que levar isso a sério, gente. Porque senão a gente fica só, mas eu quero na vontade, mas ainda não está maduro para poder fazer isso funcionar de verdade. Então, acho que a primeira coisa que eu diria, que não é uma dica, talvez, mas seja um conselho, porque a psicologia, gente, é muito difícil. Hoje a gente vê uma psicologia cheia de dicas, né? E quem faz terapia sabe muito bem que dica não serve para nada em psicologia, né? Que a gente precisa é de muito concentração, esforço, boa vontade, generosidade e compromisso. Né? Então, nessa conversa franca com você, o terceiro ponto que eu te diria, faça um compromisso com você. Mas um compromisso, porque a nossa autoestima, ela depende do nosso compromisso. A gente tem muita dificuldade de dar valor a gente se a gente não está cumprindo os nossos próprios combinados. A gente vira uma farsa para a gente. E isso é um problema para a nossa autoestima. Porque a autoestima, antes de tudo, é fazer o que nós podemos. Né? Esse negócio de você pode ser tudo que você quer também não é verdade. A gente pode ser tudo o que nós podemos, mas o que queremos já é uma outra história que fica para outra encarnação, talvez. Gente, se vocês pudessem ver a imagem, né, da nossa conversa aqui, tá eu e a Ju de boca aberta escutando ela falar, com uma admiração absurda. Maria Marta, que incrível tudo isso que você trouxe pra gente. Fica uma dica para quem nos ouve. Ouça novamente esse episódio, agora com um olhar mais criterioso, e anote, porque tem muito conteúdo, é muito rico tudo isso que você trouxe. Vale uma reflexão para cada um, assim, do que tem feito, né, do que fazer. E, mais uma vez, é uma profissional que eu vou ter que mandar aquele WhatsApp, né? Vou ter que começar um novo tempo na minha vida aqui para eu chegar com 40 e 50, igual essas duas maravilhosas que eu tenho aqui comigo. Não, chegar nos 50 como a Maria tá, vai ser um orgulho, assim, olha, né? Ainda mais se fizer que nem ela, passar o aniversário em Paris, daí vai ser o auge do complemento, né? Tudo depende de um planejamento, né, queridona, e da coragem da gente se dar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pode, aquilo que a gente merece. Porque se a gente cair um pouco nesse discurso, mas eu mereço, e a gente não pegar a rota certa, é muito importante. Então, a nossa vida é breve, ela é rápida, então a gente não precisa ter pressa, mas a gente não pode perder tempo. Né? E se a gente tomar a direção errada, a gente perde muito tempo. Né? E isso vai atrapalhar a tua vida? Não, mas vai roubar de você a oportunidade de viver mais a tua história, a tua realidade, né? E usufruir disso. Então, esse é um assunto muito sério, né? Que cabe a nós termos essa conversa séria com a gente. Eu achei uma delícia, eu passaria aqui 300.000 horas discutindo cada um desses assuntos e trazendo outros, né? Porque assim, o papo não para, porque tem tanta coisa para a gente trocar, né? É verdade, Maria. Eu acho que com essa última fala sua, a gente encerra o nosso papo riquíssimo, nossa, de muito aprendizado. É uma honra poder ter você no nosso bate-papo, no nosso Rotine-se. Acho que se encaixou muito bem, né? Foi uma das nossas incentivadoras, Maria Marta e Ivonete Gomes, as nossas terapeutas maravilhosas, e que fazem com que a gente seja melhor cada dia, né? Com certeza. Aproveitando, deixa as suas redes sociais para quem quiser acompanhar um pouquinho dos teus métodos, das tuas falas. Acho que vai ajudar muita gente, com certeza. Ok.
Ok. Olha, então você pode me encontrar no meu site, psicobela.com.br, no Insta da Pouso, que fala sobre o método, né? O Rafa está lá no pouso.psicobela, no Insta, e o meu perfil, que é Psicobela Maria Marta. E daí também lá no YouTube tem canal da Psicobela, tem o podcast da Psicobela, tem uma série de coisas lá que a gente partilha essa troca contínua, né? Eu estou muito orgulhosa, eu falei para vocês no começo, de estar aqui, estou muito feliz, até porque realmente, né, não conhecia você, Valéria, a conhecia através de Juliana, né, que me encanta no seu desafio. Gente, uma das coisas mais maravilhosas da vida de ser uma terapeuta é ver os seus pacientes desabrocharem. É um treco que não tem preço, é a coisa mais linda. Não você sente meu mãe e fala assim, ai, sei lá, minha paciente, sabe como é que é? É uma coisa... Vai fazer eu chorar aqui. É desse... Querida, paciente, assim, você sente orgulho? Eu sinto muito orgulho, né? Isso é um esforço e é um reforço à autoestima do terapeuta, né? De saber que nós nos desenvolvemos sempre juntos. Então, eu acho que isso é muito bonito, estou muito feliz de estar aqui, já tenho acompanhado, acho que o título desse podcast é poderoso e eu acho que ele é necessário. Então, que vocês sigam com muita sabedoria e eu espero vir outras vezes para falar de outras coisinhas. Nós vamos arranjar outros temas, com certeza. Ai, muito obrigada, Maria. Que papo incrível. Eu que agradeço, meninas. Muitíssimo obrigada mesmo, obrigada ao Gustavo. E obrigada a quem está ouvindo a gente. Um beijo carinhosíssimo e espero que de alguma forma seja útil. Muito obrigada pela oportunidade dessa conversa. Obrigada, Maria. Um beijão e até a nossa próxima consulta. Um beijo. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Então, você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Rotine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @rotinice.podcast e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço. Até. Tchau, tchau.